Hoje em dia as pessoas trabalham muito tempo sentado e acham uma dificuldade enorme ter que levantar, se movimentar, elevar as pernas, mas pensa no seguinte, à medida que o ser humano passou a andar de forma ereta, né, então agora a gente tem que lutar contra a força da gravidade. Então se a gente fica parado, sentado muito tempo, ocorre uma estase sanguínea nos membros inferiores. I've cold feet for 15 years. Bad circulation. Isso vai trazer inchaço para todo mundo, não precisa ter doença vascular para acabar tendo inchaço porque ficou sentado muito tempo. É só pegar uma viagem prolongada de ônibus, de avião, qualquer um vai ficar com a perna inchada. Então quando levanta as pernas, coloca a perna para cima, a força da gravidade ajuda a retornar esse sangue e a diminuir esse inchaço, melhorando a circulação. Então veja que curioso, tem pessoas que não têm problema na circulação, mas acabam tendo sintomas de doença circulatória por causa da posição, por causa do sedentarismo. Então, às vezes tem todos os sintomas, como se tivesse uma doença venosa avançada e não tem dano na veia. O que acontece é que não está usando a veia. Eu lembro de um paciente meu, já faz bastante tempo, era assim, halterofilista, fazia um monte de exercício, mas fazia somente em alguns momentos do dia e depois trabalhava horas e horas sentado, parado e tinha a perna inchada. Ele não tinha doença venosa, as veias estavam funcionando adequadamente, tinha musculatura boa porque fazia a musculação, mas depois que fazia a musculação, passava horas parado, então a musculatura ficava paradinha naquele período e aí ficava inchado, não tinha jeito. Por isso, se for necessário, coloca um alarme, coloca um daqueles alarmes de cozinha, sabe aquele tomate, coloca a cada 50 minutos para despertar, você levanta, caminha, se movimenta, isso é bastante importante. Perder peso pode parecer difícil para algumas pessoas, principalmente por causa do ambiente, comportamento e muitas vezes até genético, né? A pessoa está numa família em que todo mundo tem o peso elevado, aí se sente como incapaz de vencer a genética. Mas isso não é verdade, é perfeitamente possível. Hoje em dia, a gente está com a tecnologia à disposição para ajudar, mas o excesso de peso, a obesidade, é fator determinante na piora da circulação. Está dentro de um peso saudável para conseguir ter a circulação funcionando bem. E não se sinta vítima da genética, vítima do ambiente. I have bad circulation. Você tem que fazer a sua parte para conseguir lutar contra isso. Tem um trabalho muito interessante, recente, que pegou gêmeos, né, e deu a mesma quantidade de caloria alimentar para os dois gêmeos, mas uma recebia o alimento super industrializado e a outra recebia um alimento super natural. E ficou provado que a que recebia o alimento super industrializado tinha um aumento de peso muito mais significativo do que a outra, com a mesma quantidade de caloria. Então busque uma alimentação equilibrada, uma alimentação regular, uma alimentação que fuja desses alimentos ultraprocessados. Algumas pessoas podem acreditar que o uso de meia compressão é essencial para todo mundo, o custo é elevado, o acesso é difícil e algumas reclamam